A paz do Senhor para todos, todos que vão estar conosco aqui nessa pequena live. E quem estiver assistindo de manhã, bom dia. Quem for assistir à tarde, boa tarde. Quem for assistir à noite, boa noite. Ok? Vamos falar um pouquinho hoje. Hoje eu não dei o tema da live, vou dar agora, né? Vou dar o tema da live agora. O nosso tema vai ser Vencendo os Dias Maus. Vencendo os Dias Maus. Esse é o tema da nossa live. Quero agradecer a Deus pela vida de quem já está com a gente aqui, a pastora Ruth, Celina, a irmã Cione. Deus continue abençoando vocês. E vamos logo para a nossa live, né? Porque a gente não pode demorar, né? Nosso tempo aqui é curto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios 24, versículo 10. Eu vou colocar aqui o tema da live, tá? Aqui embaixo. Vencendo os dias maus. Esse é o tema da nossa live hoje, ok? Depois, quando eu for salvar, eu vou colocar também lá o tema da live. Provérbios 24, versículo 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Esse versículo é um versículo bastante conhecido do livro de Provérbios. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui sobre o livro de Provérbios antes de eu começar efetivamente a falar sobre a questão do dia mau, ok? Todo mundo passa pelo dia mau. Não tem ser humano na face da terra que não passe pelo dia mau. Mas vamos comentar por que eu escolhi esse versículo aqui de Provérbios. A gente sabe que letras, vogais, consoantes formam palavras, palavras formam frases, frases formam parágrafos e parágrafos formam livros. As palavras elas podem ser faladas, podem ser sinalizadas, sussurradas, escritas. As mensagens são transmitidas de várias maneiras, né? Não existe só uma forma de comunicação. Ela pode vir pelos conselhos, pelos discursos comoventes, pelas obras empoeiradas, pelos jornais. E todas as pessoas no planeta, elas querem transmitir a sua mensagem de alguma maneira. Elas querem transmitir conhecimento de alguma maneira. Todo mundo traz dentro de si esse desejo de aprender as coisas, de entender as coisas, né? Porque nisso nós somos totalmente diferenciados dos animais. Os animais, eles não sabem falar, né? Mas os seres humanos, eles sabem falar. Então, a gente presta atenção nas coisas, nós analisamos, nós conceituamos, nós formamos ou formulamos teorias na nossa cabeça, a gente discute quando a gente não entende alguma coisa ou a gente quer entender alguma coisa, a gente discute, né, no bom sentido com os outros, com as outras pessoas para que a gente possa entender. A gente debate sobre tudo, né? A gente tem sempre uma opinião para dar. A gente construiu escola, nós construímos institutos, universidades, onde os professores lá também, instruídos, nos ajudam a compreender a vida, nos ajudam a compreender o mundo. O conhecimento é muito bom. Eu sou professora, não posso falar que o conhecimento não seja bom. É muito bom, mas ter sabedoria é melhor. A paz do Senhor, Aninha. É muito bom ter conhecimento, mas ter sabedoria é melhor. E a sabedoria é muito importante porque ela aplica à nossa vida um sabor diferente. Nós vivemos melhor quando a gente tem sabedoria. Nós podemos acumular conhecimento, mas sem sabedoria o nosso conhecimento será inútil. Por isso que eu quero falar hoje sobre o dia mau, né? Que todo ser humano está sujeito ao dia mau, mas nós só vamos conseguir passar pelo dia mau com sabedoria. E eu escolhi o livro de Provérbios 24, versículo 10, exatamente por isso. Se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a tua força será pequena. Quem falou isso foi Salomão, né? E tá dentro de um livro que a gente chama Livro da Sabedoria, que é o livro de Provérbios. O homem mais sábio que já viveu no planeta Terra, chamado Salomão, ele nos deixou um legado de sabedoria que foi compilado em 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão.
sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, o rei Salomão registrou pensamentos, diretrizes, práticas para a nossa vida. Especialmente no livro de Provérbios, né, gente? Salomão deu conselhos muito práticos. O livro de Provérbios é um livro maravilhoso para quem quer saber viver bem aqui. Um provérbio é uma palavra curta, concisa, que transmite uma verdade, não é? A gente tem aí vários provérbios populares. A minha avó era uma pessoa que falava muitos provérbios. Eu conheço muitos provérbios populares por causa dela. Mas aqui a gente está falando de provérbios bíblicos, da palavra, né? Desse compilado de sabedoria que Salomão escreveu, claro, com outros autores também, que também tiveram pitadas de outros autores dentro desse livro, né? Mas a palavra hebraica usada para designar essa coletânea de provérbios foi machal. Machal ou mahal, né? Que no contexto do livro significa reger ou governar. Olha só. Então, em Provérbios, no livro de Provérbios, há ditados, há lembranças, há advertências que se apresentam como sábios conselhos para a nossa vida, para nos ajudar a governar a nossa vida. O propósito do livro de Provérbios é ensinar as pessoas a alcançar sabedoria. Salomão escreveu a maior parte desse livro e alguns autores, né, como Agur e Lemuel, também contribuíram nas últimas sessões. O tema que eu dei para minha live de hoje é vencendo o dia mal. Eu até coloquei aí, vencendo os dias maus, porque não é um dia mal só, são vários dias maus. E aí, por que você precisa de sabedoria para vencer os dias maus? Eu escolhi exatamente Provérbios 24, versículo 10, para quem chegou agora. Porque a sabedoria, gente, ela determina a nossa força. É a sabedoria que vai determinar a nossa força. A nossa força será determinada por causa da nossa resistência. E a nossa resistência determinará o nosso sucesso. Então, a sabedoria é fundamental para que nós possamos vencer os dias maus. A Bíblia, né, e o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem dois pilares importantes, tá? Deixa eu dividir isso com você. Tem dois pilares importantes no Evangelho de Cristo, o Evangelho que Cristo nos trouxe. Primeiro, é a pessoa de Jesus. Os evangelhos mostram quem Jesus é. A pessoa dele é revelada nos evangelhos. E também mostra os princípios. Jesus nos ensinou vários princípios para que a gente viva bem, para que a gente governe bem a nossa vida. Só que olha o que acontece, tá? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas é o que acontece. Hoje as pessoas conhecem Jesus superficialmente, né? Muitas pessoas conhecem Jesus superficialmente, né? Muitas conhecem ele mais como uma figura histórica do que como filho de Deus, né? Você sabe que determinadas religiões veem Jesus de uma certa maneira. Umas religiões consideram que ele foi um profeta, um grande profeta. Outras religiões consideram que ele foi um homem iluminado. Outras religiões consideram que ele foi um anjo. Outras religiões consideram que ele foi um sábio. Outras religiões consideram que ele foi um grande mestre. Mas, na realidade, Jesus está muito além disso. E nos evangelhos é mostrado quem ele é, tá? E os princípios, ele nos deu vários princípios para que a gente vivesse bem aqui. Então, baseado nisso, a gente deduz que são duas forças vitais para a nossa sociedade, para a nossa felicidade, quer dizer, né? Dentro desses princípios que Jesus deixou, uma coisa fica bem clara. Para que a gente seja feliz, nós precisamos ser felizes nos nossos relacionamentos. E nós precisamos ser felizes também nas nossas realizações. É isso que deixa o homem feliz, o homem ou a mulher feliz. Quando ele é bem relacionado, quando os relacionamentos dele fluem, né? E também as realizações dele fluem. Então você só vai conseguir plenitude nos seus relacionamentos e nas suas realizações se você tiver sabedoria. Se você não tiver sabedoria, amigo, você pode ter o dinheiro que você quiser, você pode ter estudado na melhor faculdade, você pode ter vários diplomas pendurados na sua parede, mas se você não tiver sabedoria, você não consegue viver bem esta vida aqui no planeta Terra. Essa que é a realidade,
né? E é isso que a gente vê tanto. Então, assim, eu prezo pela pessoa de Jesus, porque sem a pessoa de Jesus nós não seremos salvos, né? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? Tá escrito isso. Não existe salvação além de Jesus, ok? E eu prezo também pelos princípios que ele me ensinou, ele nos ensinou, para que a gente pudesse ter sabedoria, para que a gente pudesse conduzir bem a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, ok? E principalmente conseguir vencer o dia mal. Porque a sabedoria, gente, o que é a sabedoria? Né? Vamos destrinchar um pouquinho aqui. A gente precisa de sabedoria para viver o dia mal, para vencer o dia mal, tá? Eu vou explicar aqui o que é dia mal daqui a pouco, tá, gente? Todo ser humano, ele já viveu ou vai viver um dia mal, ok? Ninguém tá ileso, ninguém tá livre disso. Pode ser pobre, rico, preto, branco, grande, pequeno, gordo, magro, milionário ou pobre. Todos nós viveremos os nossos dias maus aqui na Terra. E como vencer os dias maus? A Bíblia fala. A Bíblia dá esse direcionamento pra gente. E uma das coisas que a gente precisa para vencer o dia mal é ter sabedoria. E o que é sabedoria, irmã Alessandra? O que é sabedoria? É a capacidade de interpretar uma situação aos olhos de Deus. É ver como Deus vê. Você nunca será Deus, mas você pode ver como Deus vê. Você pode interpretar uma situação com os olhos de Deus. É entendimento, na realidade, o entendimento e a sabedoria, né, são as chaves de ouro para que a gente possa vencer as batalhas da vida. Então, para que a gente possa vencer o dia mal, Provérbios 24, versículo 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Isso é um provérbio maravilhoso e muito certeiro e muito verdadeiro. Quando o dia mal vem, né? Quando a circunstância muito difícil vem, se você ficar frouxo, se você ficar sem pernas, se você desanimar, a tua força vai ser pequena. E você não vai conseguir vencer o dia mal. Você vai ser derrubado pelo dia mal. Aqui é quando a gente pega esse versículo, se te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, a gente deduz o seguinte: primeiro, existem dias maus. Segundo, nós podemos vencer um dia mau. Terceiro, um provérbio forte para vencer o dia mau é exatamente esse versículo aqui. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então a gente não pode ser fraco. No dia que a angústia vier, nós não podemos nos mostrar frouxo ou fraco, porque a nossa força vai diminuir e o dia mau vai nos sobrepujar e vai nos vencer. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos pensar aqui um pouco sobre isso. O pneu do seu carro furou. É um dia mau? Pensa. Você tirou 40 numa prova que valia 100. É um dia mau? O arroz que você colocou para cozinhar queimou. É um dia mau? Seu namorado desmanchou com você. É um dia mau? Então vamos analisar, gente. Nenhuma dessas situações, por mais chatas que sejam, não são dias maus. Ok? São situações chatas que aconteceram. Situações desagradáveis que aconteceram. Poxa, o pneu do meu carro furou. Eu tava indo para uma viagem, o pneu do carro furou no meio do caminho, vou ter que parar para trocar o pneu. É uma coisa enjoada, uma coisa chata, mas não é um dia mau. Você tirar uma nota baixa na prova é uma coisa enjoada, chata? Você vai ter que tirar uma nota melhor na outra prova. Também você não estudou, tirou uma nota baixa, né? Então, é uma coisa difícil, mas não é um dia mau. Pela palavra de Deus, gente, nós podemos saber a diferença entre dias difíceis, dias problemáticos e dia mau. Existe diferença entre dia difícil, dia problemático e dia mau. O dia mau, o que é o dia mau? Como a Bíblia define o dia mau? O dia mau é o dia que a nossa fé é aprovada. É o dia que a nossa fé é testada. É quando parece que o mundo nosso desaba, sabe? O dia mau é isso. O dia mau pode vir de um diagnóstico médico que a gente recebe, que você não esteja esperando, né? Ver aquele diagnóstico que você não queria, você não contava com aquilo, e aquele diagnóstico vem. Pode ser um dia mau.
Pode ser a morte inesperada de alguém da sua família, né? Quando isso acontece, é um dia mau. É um dia que ninguém quer viver, uma coisa que ninguém quer passar. Uma traição pode ser um dia mau na sua vida, né? Quando alguém que você ama te trai, né? Se você é casado, imagine seu marido te trair, ou se você é um homem ou sua esposa te trair, é um dia mau. Pode ser um desemprego, quando você não tem mais dinheiro para cuidar das suas contas, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. É muito ruim. Só quem passou por isso sabe como é difícil a gente ficar sem recurso para cuidar da nossa família. Isso também pode ser um dia mau. O dia mau é aquele dia que fere a nossa alma. O dia mau é aquele dia que machuca a gente. Aquele dia que acaba com a gente, sabe? Que acaba com a nossa estrutura. E ninguém tá livre de passar por um dia mau. Ninguém tá imune a um dia mau. E o inimigo da nossa alma, né? Que o mundo espiritual existe, né? Tem gente que não acredita, né, no mundo espiritual, mas ele é real, ele existe. O inimigo das nossas almas, ele se aproveita, sabe? Ele se aproveita da nossa fragilidade. Quando você está vivendo um dia mal, é nesse dia que o inimigo vai querer te atacar. Porque as suas bases, as suas estruturas estão estremecidas. Então o inimigo ele vai aproveitar quando ele perceber uma fragilidade na nossa parte, então ele vai procurar minar nossas forças. Então, a gente não tem como fugir do dia mal, porque o dia mal ele vem para todo mundo, mas a gente pode resistir ao dia mal, tá? Nós podemos resistir ao dia mal. E eu vou dar o texto aqui, a gente vai ler junto, tá? E aí a gente vai pensar um pouco sobre isso à luz da palavra. Resistir ao dia mal. O que significa a palavra resistir? Resistir quer dizer capacidade de reação. Todos nós temos a capacidade dada por Deus de reação. Nós temos, por mais que às vezes pareça que não temos, mas nós temos. Resistir é capacidade de reação. Na elétrica, quem estudou elétrica sabe que a resistência na elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada. Então, resistência, né? O que a gente chama de resistência na elétrica? É a capacidade que um corpo tem de se opor à passagem de corrente elétrica. Na física, a resistência fala de estruturas internas. O quanto as forças internas podem aguentar a pressão externa aplicada a um corpo. Na física, é isso que quer dizer resistência. Na língua portuguesa, né, resistir é conservar-se firme, não sucumbir, não ceder. No grego, né, a gente sabe que a língua portuguesa sofreu muita influência do grego. No grego, a palavra resistir é manter uma postura inabalável, tanto de defesa quanto de ataque. Então, olha só quantas características aí a gente pode ver, entender na palavra resistência. A palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 17, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra as potestades, os principados, o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha aí. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é
a palavra de Deus. Gente, esse texto é muito forte, é muito abençoado e ele dá várias chaves para que a gente possa resistir no dia mal. Se nós estivermos firmados em coisas ou em pessoas, nós seremos destruídos quando o dia mal chegar. Toda pessoa que está pendurada em outra, ela está sustentada em outra pessoa, quando chega o dia mal, ela não consegue. Ela é destruída literalmente. Se nós quisermos resistir ao dia mal, quando ele vier, não há outro modo. A Bíblia diz bem claro, não existe outro modo de você vencer no dia mal, além de se revestir da armadura de Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue vencer o dia mal na própria força. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue vencer o dia mal confiando na própria estrutura física ou mesmo emocional, psicológica. Não existe isso, gente. Por mais forte que sejamos, se nós não tivermos revestidos da armadura de Deus, nós não conseguimos vencer no dia mal. Por que muitos não conseguem? Porque muitas pessoas sucumbem no dia mal, porque não estão vestidos com a armadura de Deus. Não dá para se vestir na hora. A armadura de Deus não se veste na hora da batalha. Você precisa estar com essa armadura todos os dias. E nenhum item dessa armadura que eu acabei de falar pode ficar de fora. Nós falamos aqui nessa armadura, nós falamos nos lombos, né, cingidos os lombos com a verdade, couraça da justiça, calçado com os pés na preparação do evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a armadura que nós precisamos vestir para resistir ao dia mal. E nessa armadura, você não pode deixar nada de fora. Eu vou explicar aqui bem rapidamente, né, sobre esses itens da armadura. Nós enfrentamos um poderoso exército, cujo objetivo é derrotar a igreja de Cristo. Quando nós cremos em Cristo, esses seres malignos, eles se tornam os nossos inimigos e tentam tudo o que é possível para nos afastar do Senhor e nos levar de volta para o pecado. Então, nós precisamos vestir essa armadura. Para que a gente possa resistir no dia mal, nós precisamos da armadura de Deus. Agora, por que cinturão da verdade? Cingido os vossos lombos com a verdade. Por que precisamos do cinturão da verdade? Porque Satanás, ele é um mentiroso. Satanás, ele usa mentiras. E às vezes essas mentiras soam como uma verdade. Então, se você não tiver cingido nos lombos com a verdade, quando Satanás se apresentar com a mentira, você vai acreditar. E a mentira, gente, às vezes, tem um filósofo que diz que uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade. É o que vem acontecendo no mundo aí. São tantas mentiras, tantas mentiras, tantas mentiras. Se você não tiver cingido os lombos com a verdade, você cai na mentira do diabo. Ele se apresenta contando uma história para você e você acredita. E a palavra emet é verdade no hebraico, né? A palavra emet, ela começa com a letra Aleph, que é a letra de Deus. Se você tira o Aleph da palavra emet em hebraico, a palavra se torna morte. Então, verdade sem Deus é morte. Nós precisamos da verdade, estar cingidos com a verdade, para que a gente possa enfrentar o dia mal. O dia mal só se enfrenta vestido com a verdade, que é o cinturão da verdade. Nós precisamos também da couraça da justiça. Que couraça é essa? A couraça da justiça, ela assegura a aprovação de Deus. Já que Satanás, frequentemente, ele quer atacar o nosso coração, a nossa alma, o nosso sentimento, né? O coração é o centro das nossas emoções.
Então, Satanás, ele vai querer atacar a nossa dignidade, a nossa confiança. É por isso que nós precisamos estar com a couraça da justiça. A couraça, né, é aquele equipamento que protege os nossos órgãos internos, protege o nosso coração. Isso é muito sério, por isso que a gente não pode deixar nenhum item dessa armadura de fora. Então, se você está com a couraça da justiça, você sabe que Deus está contigo, Deus está aprovando a sua vida. Quando a gente tem essa couraça da justiça, a gente tem a aprovação de Deus. Isso é muito sério, porque não adianta todo mundo estar a nosso favor e Deus está contra a gente. Nós precisamos ter o favor de Deus. Então a couraça da justiça é para isso, porque Satanás ele vai querer atacar o centro das nossas emoções. Precisamos estar com a couraça da justiça. Sapatos do Evangelho da Paz, calçados com o Evangelho da Paz. Que é isso? Que armadura é essa? Por que calçados com o Evangelho da Paz? Calçados com o Evangelho da Paz fala de uma prontidão para divulgar o Evangelho. Gente, isso é muito lindo quando você pensa no total. Para vencer o dia mal, escuta isso, você precisa estar com todas essas armas, vestido exatamente como está escrito aqui em Efésios 6. Sapato da salvação é prontidão para divulgar o Evangelho. Satanás, ele sempre vai tentar nos convencer que pregar o Evangelho é inútil. Satanás, ele sempre vai convencer-nos a isso. E ele tem convencido muitas pessoas. Para que falar de Jesus? Para que falar do Evangelho? Deixa as pessoas viverem como elas querem viver. Para de se meter na vida das pessoas. O diabo vem com essa conversinha pra gente. Por isso que nós temos que estar calçados com o Evangelho da Paz. Por quê? Você só vai vencer no dia mal se você tiver calçado com o Evangelho da Paz. Quando o teu pé está protegido com o Evangelho. Gente, isso é muito sério, isso é muito importante. Então, nós precisamos fazer da divulgação do Evangelho a nossa vida. Se você é um salvo, Spurgeon fala muito isso. Né? Ele falou isso há algum tempo atrás, que Spurgeon já não está mais com a gente. Foi um grande pregador, príncipe dos pregadores. Ele falou o seguinte: todo salvo, ele tem desejo de levar mais pessoas para Jesus. Se você é salvo e você não tem desejo de falar de Jesus para ninguém, então você não é salvo. Não tem como, gente. Quando a gente encontra uma coisa boa, a gente quer dividir com as outras pessoas. A gente não faz isso com as coisas da vida. Poxa, eu sei de uma médica excelente, você quer passar o consultório da médica, o endereço da médica. Poxa, eu conheço uma professora maravilhosa, coloque seu filho lá que ele vai aprender. A gente não está sempre querendo divulgar coisas boas. Por que a gente não quer divulgar Jesus? Por que a gente não quer falar de Jesus? Então nós precisamos estar calçados com o Evangelho da Paz. Nós precisamos ter o escudo da fé. O que é esse escudo da fé? O que significa ter o escudo da fé? Ter o escudo da fé é enxergar além das circunstâncias. Ter o escudo da fé é enxergar além dos insultos. Ter o escudo da fé é enxergar além dos reveses da vida. Ter o escudo da fé é enxergar além das tentações. Para você vencer o dia mal, você tem que ter o escudo da fé. Porque a fé te faz enxergar mais além. Quando vem o dia mal, quando você está com o escudo da fé, você sabe que aquilo ali não vai acabar com você. O dia mal não vai acabar com você. Porque, às vezes, o que está acontecendo contigo ali, naquele dia horrível que está se apresentando para você, mais na frente tem uma vitória. Quando você está com o escudo da fé, você consegue enxergar isso. Quando você não tem o escudo da fé, o dia mal acaba com você. O dia mal te destrói. Porque muitas pessoas não conseguem vencer o dia mal. Quando o dia mal vem, ele pula da ponte. Quando o dia mal vem, ele se ajoga na frente de um carro. Quando o dia mal vem, ele briga com todo mundo, discute com todo mundo. Quando o dia mal vem, ele se afasta da igreja. Por quê? Por que acontece isso? Porque ele não está revestido com a armadura de Deus.
O que a gente leu aqui em Efésios 6, versículo 10 ao 17? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque, como eu falei no início, no dia mau o inimigo vai querer te atacar. Porque é o dia que você está frágil. É o dia que você está sem condições. É aí que o mundo espiritual vai querer se apresentar para você. Você precisa ter na sua cabeça o capacete da salvação. Por que a gente precisa ter o capacete da salvação? Porque Deus deseja que a gente não tenha dúvida quanto à nossa salvação. O capacete, ele protege a nossa mente. O capacete, ele protege a nossa mente. Gente, a guerra toda acontece na mente. Inclusive, tem um livro muito bom que eu super recomendo. Se você não leu ainda, leia. Campo de Batalha da Mente. As maiores guerras que acontecem aqui, ó, na nossa mente. Se você não está com o capacete da salvação na sua cabeça, o diabo ele ataca a sua mente e acabou para você. Você duvida até que é filho de Deus. Você duvida até que pertence a Deus. Porque quando o dia mau se apresenta e você não tem capacete, o dia mau acaba com você. Ele destrói você dentro da sua mente. E as guerras acontecem aqui. Se o homem perdeu a guerra na mente, ele perdeu a guerra na vida. É a mente que governa o corpo. É a mente que governa as suas emoções. É a mente que governa os seus sentimentos. Se tiver desprotegido aqui, se você perder aqui, você perdeu. Então, olha como é importante cada item dessa armadura. Espada do Espírito. Você precisa ter a espada do Espírito. Que é o que? O próprio livro de Efésios fala. É a palavra de Deus. De todas essas armas que eu citei, cinturão da verdade, couraça da justiça, sapato do evangelho, escudo da fé e capacete da salvação, todos esses itens são de defesa. Você já reparou? Todos eles são de defesa. A única arma de ataque que a gente tem é a palavra de Deus. E isso não é à toa. Então, se você não conhece a palavra, se você não tem a espada do Espírito, você está fadado ao fracasso. Ok? Você está fadada ao fracasso. Larissa está perguntando, vai ficar salva a live? Com certeza, Larissa. Vou deixar salva para quem quiser assistir depois, tá? Eu sei que às vezes agora a pessoa está com compromisso, não pode ficar, mas fica gravado aí para você assistir depois, ok? Fica tranquila. Então, a espada do Espírito é a única arma de ataque que nós temos. Por isso, eu me preocupo tanto, sabe, em divulgar a palavra, em ensinar a palavra. Às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, essa menina não cansa, não. Caramba, tu não cansa, não, de ficar fazendo live toda quinta-feira. Não, gente, sabe por quê? Porque eu sei que existem pessoas, como tem aqui um grupo agora comigo aqui, né? E tem pessoas que assistem a live depois, a gente vê pelo número de visualizações da live, são muitas visualizações, né? As pessoas, elas precisam se abastecer da palavra. Nós precisamos da palavra, gente, todos os dias. A gente não precisa da palavra só no domingo que tem culto, não, ou na quarta, não. Nós precisamos da palavra todos os dias, porque a palavra é a espada. E é a nossa única arma de ataque. A única arma de ataque que nós temos para nos defender no mundo espiritual é a palavra de Deus. Então isso é muito sério. Então, se Deus me chamou para falar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra, é isso que eu vou fazer. Enquanto Deus me der condições, é isso que eu vou fazer. E eu não prego só na rede social. É um dos lugares onde eu prego, né? É um dos lugares onde eu prego. Eu prego na minha igreja, eu prego na igreja das pessoas que me chamam, eu prego no meu trabalho, com a minha vida, eu prego na minha casa. A gente tem várias oportunidades de pregar. Eu prego falando, eu prego calada, né? A gente prega de várias formas, a gente ensina de várias formas. Hoje a gente tem aí na rede social muitas pessoas falando de muitas coisas, muitas bobagens, mas eu estou aqui divulgando a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. É a única arma que nós temos para nos defender no mundo espiritual, para atacar no mundo espiritual. Você percebe que
A palavra de Deus é uma arma viva. É uma arma viva. É uma arma que penetra até a divisão da alma. Não existe uma arma no mundo mais potente do que essa. Uma arma que penetra até a divisão da alma e do espírito. E que é apta para discernir o intento e as intenções do coração. É a palavra de Deus. É a única arma que liberta as pessoas. É a única arma que liberta a nossa vida. É a única arma que a gente tem para vencer no dia mal. O dia mal, gente, ele vai se apresentar a nós. Não pense que você está vivendo... eu estou vivendo um ótimo momento. Glória a Deus, porque você está vivendo um ótimo momento. Eu agradeço a Deus pela tua vida, por você estar vivendo esse ótimo momento. Mas a Bíblia diz que nós temos que estar preparados para o dia mal. A Ana está dizendo aí que ama a palavra de Deus. Elisângela, né, tá dizendo aí também que ama a palavra de Deus. Glória a Deus, né? Porque, gente, esse amor nos dá vida. O amor pela palavra é o que nos sustenta. Quando vem o dia mal, é isso que nos sustenta. É a palavra de Deus. Porque não pense que o dia mal não virá. O dia mal virá. Só que uns passam pelo dia mal e morrem, sucumbem, entregam os pontos, pulam da ponte, se joga na frente do carro quando vem o dia mal. Mas nós não. Nós no dia mal, nós resistimos. Nós resistimos e continuamos de pé. É difícil? É, né? Quando vem o dia mal, né, é difícil. A gente se segura no Senhor, a gente abraça o Senhor e a gente fica ali, porque a gente sabe que nós não vamos ser derrotados pelo dia mal. Nós precisamos valorizar as nossas armas espirituais. Para vencermos o dia mal, nós precisamos valorizar as nossas armas espirituais. Hoje, pouca importância se dá, né? Infelizmente, em alguns casos, as pessoas não estão valorizando a palavra, né? A quantidade de pessoas descompromissadas com a palavra é gritante, É só você fazer uma pesquisa superficial que você vai ver isso. Tem pessoas que são praticamente analfabetas na palavra, não conhecem nada de palavra. Essas pessoas estão correndo perigo de vida, porque elas não conhecem a palavra. E a arma que a gente tem para atacar no mundo espiritual é a palavra de Deus. O diabo, ele se apresentou a Jesus na tentação de Jesus. Você percebe que Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, né? Ele passou ali um período no deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites. No momento que ele estava frágil, fisicamente falando, né? Ele teve fome, né? Ele teve fome. Muitos dias de jejum, ele teve fome. Foi nessa hora que o diabo se apresentou. E acontece exatamente da mesma maneira com a gente, tá? Quando a gente estiver vivendo o nosso dia mal, quando a gente estiver frágil, é aí que o inimigo ele vai se apresentar. E o que vai fazer diferença na nossa vida, tá? Não é o salário que eu ganho, não é a minha conta bancária, não é a minha casa linda, ou os objetos que eu tenho, não. O que vai fazer diferença na minha vida é a armadura com a qual eu estou vestida. E se realmente, né, eu estou usando as armaduras, as armas que Deus me deu para resistir no dia mal. Hoje a gente sofre muitos ataques à nossa fé. E se a gente não tiver a arma, né, as armas de defesa e de ataque, né, que nós temos aí em Efésios 6... né, que todas as armas, a maioria delas são de defesa e uma só que é de ataque, que é a palavra de Deus, nós vamos sucumbir, tá? Nós estamos estudando ali na M54, no MCL, Mulheres com Livros, nós estamos estudando ali Mulheres com Espadas. Que livro poderoso, gente! Como nós temos aprendido ali a manusear essa espada, né? A gente tá aprendendo tanta coisa, né? As partes da espada, para que serve cada parte da espada, como é forjada uma espada, por que precisamos de uma espada, como atacar e defender com a nossa espada, como a gente tem aprendido ali. E tudo isso que a gente tem visto lá, tem uma frase lá
no livro, né? Mulheres com Espadas, da Lisa, muito interessante. Uma espada mantém outra na bainha. Você precisa ter uma espada e saber usá-la também. O que ela quer dizer com isso? Muitas vezes você está armada com a tua espada, espiritualmente falando, não vai ser nem preciso você tirar a espada. Porque o mundo espiritual, ele sabe que você tem uma espada e que você sabe usar. Ok? Então, uma espada mantém a outra na bainha. Agora, se você tem uma espada e não sabe usar, você está correndo perigo. Não adianta você ter uma espada e não saber usar. O mundo espiritual, ele não respeita a aparência. Ele respeita o que é de verdade. O mundo espiritual não respeita a aparência. O mundo espiritual respeita o que é de verdade. Não adianta você tentar mostrar uma aparência no mundo espiritual, porque o mundo espiritual conhece. Deus conhece e o inimigo também conhece. Tá entendendo? Então, gente, nós precisamos resistir no dia mau. Como resistiremos os dias maus? Através da palavra de Deus. Através da sabedoria de Deus. Se você chegou aqui depois, eu falei algumas coisas importantes no início da live. Hoje a nossa live é rápida, não é demorada. Eu não dei tema, hoje foi tema surpresa, tá? Mas existe diferença entre o dia difícil, o dia problemático e o dia mau. O dia difícil, você consegue dar conta. O dia problemático, você fica cansado, mas você consegue dar conta. Mas o dia mau, se você não tiver as armas espirituais descritas em Efésios 6, do 10 ao 17, você não vai resistir ao dia mau. E nós, armados com essas armas, nós teremos a resistência necessária. O dia mau, ele não dura para sempre, tá? Deixa eu te dar essa boa notícia. O dia mau, ele não dura para sempre. Ele vai vir, mas se você estiver armada com todos os itens dessa armadura, você vai resistir no dia mau. E você vai ficar firme no dia mau. E você vai sobreviver ao dia mau. E você vai contar a sua vitória depois que o dia mau passar. Nós precisamos resistir no dia mau. Nós estamos no meio de uma guerra. Nenhum campo no planeta Terra é neutro. Nenhum campo é neutro. O dia mau virá, você estando preparado para ele ou não. Mas a Bíblia, ela é o manual de sabedoria. Ela nos dá sabedoria para enfrentar o dia mau. E o que é sabedoria? É a capacidade de interpretar uma situação aos olhos de Deus. Sabedoria é ver como Deus vê. Entendimento e sabedoria são as chaves de ouro para vencermos qualquer batalha na nossa vida. E o único lugar para você conseguir vencer é através da palavra de Deus. Conta bancária tua não te ajuda no dia mau. Conhecer as pessoas certas não te ajuda no dia mau. Ter uma boa casa não te ajuda no dia mau. Ter uma família unida também não te ajuda no dia mau. O que vai te ajudar no dia mau é estar vestida com os itens, o armamento espiritual que Deus colocou à nossa disposição para que a gente possa vencer. Então, que essa palavra grite no seu coração e que essa palavra fale ao seu coração, que você possa entender que sem sabedoria a gente não consegue vencer nessa vida. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de sabedoria para vencermos o dia mau. E a sabedoria está expressa nesse livro. O livro que muita gente, despreza. É o livro da sabedoria. É o livro que tem as chaves para que a gente possa vencer em todas as áreas da sua vida. Tem gente que pensa que a Bíblia é só um livro para a nossa vida espiritual. Não é. A Bíblia, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Ela nos ensina a viver bem em todas as áreas da nossa vida. Porque tem pessoas que vivem tão bem e tem pessoas que vivem tão mal.
porque muitas pessoas que vivem bem, elas estão orientadas pela sabedoria de Deus. Elas sabem a hora de falar, elas sabem a hora de calar, elas sabem o momento de ir ou o momento de ficar parado. Ela tem sabedoria para ultrapassar as dificuldades ou para dar a volta naquilo que não vale a pena. Tudo isso a gente só consegue com a sabedoria de Deus. E esse livro é o livro da sabedoria. Por isso eu estou aqui toda quinta-feira falando algo da parte de Deus para você, para o seu coração. Nós temos várias lives aí gravadas. Gente, é muita live gravada, muitos assuntos. Só não adquire sabedoria quem não quiser. Então, procure a fonte certa. Tem muita gente por aí, sabe, que são pessoas que não têm conhecimento da palavra, que são enganadores, falsos profetas, muitas heresias circulando. Você precisa ter esse critério, ter esse filtro para saber quando a palavra vem de Deus e quando ela não vem. Tudo isso você adquire, lendo a palavra. A própria palavra te ensina isso. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Se você chegou aqui agora, eu vou deixar essa live gravada, assiste desde o início, porque eu dei várias chaves importantes aí, tá? Várias instruções para que você possa viver e vencer o dia mal. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, ok? E quinta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente com mais um tema falando no teu coração. Tem 2 lives aí, semana passada e semana retrasada, eu falei sobre adoração, que é um tema muito importante, tá bom? Se você não assistiu, quero te convidar a assistir essas 2 lives, tá? Falei sobre a música, né? Por causa dessa live eu perdi alguns seguidores, mas não tô nem aí, eu tô divulgando a palavra de Deus. Se você quer crescer e quer fazer a coisa certa, quer andar no caminho certo, não tem outro caminho, o caminho é esse, o caminho é a palavra de Deus, tá? E muita gente também, recebi muitos testemunhos de libertação que essa última live trouxe na vida de muitas pessoas que estavam enganadas, né? Elas mandaram no privado muitos testemunhos para mim, falando da libertação que tiveram na vida, e eu glorifico a Deus pelas pessoas que estão sendo libertas pela palavra de Deus. Muito obrigado por estar aqui comigo, tá bom? Marrom, Elisângela, Rita, Antônio, Camille, Ana, Larissa, são várias pessoas aqui, né? Aline, várias pessoas, Celina, várias pessoas aqui que estão com a gente agora. Que Deus te abençoe. Vou deixar a live gravada. Se Deus te abençoa através dessa palavra, toca no seu aviãozinho, envia essa live para alguém, divulga a palavra de Deus, calça esse sapato do Evangelho da Paz, porque isso também é um item de vitória para a tua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.